No coração pulsante de Lisboa, onde as ruas de paralelepípedos ecoam segredos antigos, João sentiu o peso de um olhar invisível perfurando as paredes de seu quarto no Palácio da Família. Ele não sabia que o pai, o bilionário Manuel Ferreira, havia instalado uma câmara escondida atrás de um quadro de azulejos, impulsionado por um medo irracional de perder o herdeiro para um mundo que ele ainda não compreendia. Naquela noite chuvosa de outono, enquanto João sussurrava promessas de amor eterno ao telefone com Pedro, o monitor na sala de estudos de Manuel acendeu como uma bomba relógio, revelando não fraqueza, mas uma força que mudaria tudo para sempre. A chuva tamborilava contra as janelas altas do Palácio Ferreira, um bastião de mármore e ouro no bairro nobre do Chiado, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do Tejo. João, com seus 28 anos e uma herança que pesava mais que as correntes de um galeão afundado, andava de um lado para o outro no quarto, o telefone colado ao ouvido como uma âncora. Pedro, eu juro, amanhã eu conto tudo. Não aguento mais esconder você da minha família como se fosse um fantasma. Sua voz tremia, não de fraqueza, mas de uma determinação que havia crescido nas sombras dos bailes sociais e das reuniões de conselho onde ele era o filho perfeito, o herdeiro impecável. Do outro lado da linha, em um apartamento modesto no bairro Alto, Pedro ria baixinho, um som que era como o fado suave tocado em uma guitarra desafinada, cheio de melancolia e esperança. Aos 26 anos, ele era um artista de rua, pintando murais que capturavam as almas perdidas de Lisboa, cores vivas que desafiavam a cinza da rotina. João, amor, o mundo não acaba se o teu pai souber. Lembra do que dissemos na primeira vez, no mirador da Senhora do Monte? Que o amor nosso é como o Tejo, profundo, imprevisível, mas sempre fluindo. Pedro pausou, imaginando o rosto de João, aqueles olhos verdes que pareciam lagos da Serra da Estrela, refletindo tanto dor quanto luz. Mas Manuel Ferreira, o homem que construíra o império de vinhos e hotéis espalhados pelos vales do Douro, não via fluidez no humor do filho. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno italiano que custava mais que o salário anual de 10 empregados, ele carregava o peso de uma tradição familiar que remontava aos navegadores do século XV. Os Ferreiras não se curvam a caprichos, murmurava para si mesmo enquanto ajustava um monitor escondido em sua biblioteca particular. A câmara, instalada por um detetive particular que ele contratara após rumores sussurrados em jantares de gala, era sua última tentativa de proteger o legado. Ele temia que João, com sua fase rebelde, como chamava em particular, estivesse se perdendo em noites de alfama, entre fados e sombras. A imagem no monitor pescou à vida, João, de costas para a lente, gesticulando com paixão, o quarto iluminado pela luz amarelada de um abajur de cristal. Manuel franziu a testa, o coração apertado como uvas prensadas no lagar. Quem é esse Pedro? Um oportunista. Um parasita atrás do nosso nome. Ele apertou o play, e as palavras de João o atingiram como um vendaval atlântico. Ele me salva todos os dias, pai. Se você soubesse como Pedro me faz sentir vivo, entenderia porque eu não posso mais fingir. Manuel congelou, o copo de porto na mão tremendo. Não era raiva o que sentia primeiro, mas um vazio, um eco de sua própria juventude reprimida, quando ele enterrara um amor proibido por um primo distante nos campos de Vidais. Enquanto isso, nas ruas encharcadas abaixo, Pedro guardava o telefone e pegava sua mochila de tintas, o coração leve apesar da tempestade. Ele e João se conheceram 6 meses antes, em uma exposição de arte no Lisboa Factory, onde os murais de Pedro, retratos de casais LGBTQ+, dançando sob arco-íris de azulejos, chamaram a atenção do herdeiro entediado. João, forçado a comparecer por obrigações sociais, parara diante de um quadro que mostrava 2 homens se beijando ao pôr do sol em Sintra, as silhuetas entrelaçadas como eras em uma parede antiga. Isso é real? Perguntara ele, voz baixa, como se temesse acordar fantasmas. Pedro, com um pincel ainda na mão, respondera, mais real que o ouro que você carrega no bolso. É o que sentimos quando o mundo tenta nos apagar. Desde então, seus encontros eram roubados, piqueniques escondidos no Parque Eduardo VII, onde falavam de sonhos. João sonhava em transformar o império do pai em algo sustentável, vinhedos ecológicos que honrassem a terra. Pedro queria uma galeria própria, um espaço para vozes silenciadas. Mas o medo crescia. Amigos de João, como a prima Sofia, uma ativista pelos direitos que era em Coimbra, avisavam, teu pai é como o Estado Novo, fachada de progresso, mas por dentro, ditadura. Sofia, com seus cabelos curtos tingidos de roxo e tatuagens de bandeiras arco-íris, era o farol de João, a amiga que o arrastava para marchas do orgulho em Lisboa, onde ele marchava de mãos dadas com Pedro pela primeira vez, o coração batendo ao ritmo dos tambores. Naquela noite, Manuel não dormiu. Ele rebobinou a gravação, assistindo João rir, um riso que ele não ouvia desde a infância do filho, quando eles corriam pelas vinhas de família em Évora. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto do bilionário, misturando-se ao porto derramado. O que eu fiz? Sussurrou para o retrato da falecida esposa, Ana, que sorria de um quadro renascentista.
Ana, que morrera 10 anos antes de câncer, fora a única a defender a liberdade de João, sussurrando em seu ouvido: ama quem te faz voar, meu menino. Manuel, consumido pela culpa, decidiu confrontar o filho ao amanhecer. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, tinha outros planos. João, exausto, deitou-se na cama de docel, o edredom de linho egípcio parecendo uma prisão de algodão. Ele sonhou com Pedro, os dois correndo por um Portugal imaginário, onde azulejos contavam histórias de amor sem julgamentos, e acordou com o sol filtrando pelas cortinas de renda. Desceu as escadarias em espiral, o aroma de café fresco e pão de milho enchendo o ar, e encontrou Manuela à mesa do café da manhã, olhos vermelhos, uma xícara intocada à frente. Pai, o que há? Perguntou João, sentindo um frio na espinha. Manuela ergueu o olhar, e em vez de fúria, havia algo novo, vulnerabilidade. Eu vi, João. Vi você. E ele. E eu sinto muito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo do século XVIII. João recuou, o rosto pálido como as paredes caiadas de uma aldeia alentejana. Você. Espionou? Como pôde? A traição cortava fundo, mais que qualquer rejeição. Manuel se levantou, mãos trêmulas estendendo um tablet com a gravação pausada. Eu tinha medo de te perder para um mundo cruel. Mas agora vejo que o cruel sou eu. Lágrimas caíam livremente agora, o bilionário despido de sua armadura. João, dividido entre raiva e alívio, sentou-se, o mundo girando como um carrossel em uma feira de Cascais. Eles falaram por horas, as palavras fluindo como o vinho tinto do Douro. Manuel confessou sua própria juventude, o amor por Raul, o marinheiro de Setúbal que partira para o mar e nunca voltara, deixando um vazio que ele preenchera com impérios. Eu te protegia de mim mesmo, admitiu. João, tocado, compartilhou as noites de solidão, os olhares desviados em festas, o medo de ser o elo fraco da cadeia ferreira. Quando o sol atingiu o zénite, pai e filho se abraçaram pela primeira vez em anos, um laço refugiado no fogo da verdade. Mas a descoberta não parava aí. Enquanto isso, Pedro recebia uma ligação anônima: fique longe do filho do Ferreira, ou sua galeria vira cinzas. Ameaças, sombras de rivais empresariais que viam em João um aliado progressista perigoso. Pedro, coração acelerado, correu para o palácio, encontrando João na varanda, os dois se abraçando sob o céu azul de Lisboa. Eles nos querem separados, disse Pedro, voz rouca. João, agora fortalecido pelo apoio do pai, sorriu ferozmente. Então vamos uni-los de vez. Manuel, observando de longe, soube que o próximo passo seria radical, um casamento, não por tradição, mas por revolução. O anúncio veio como um trovão em céu claro. Manuel Ferreira, o titã dos negócios portugueses, convidava a elite de Lisboa para o casamento de seu filho João com Pedro Alves, o artista de rua que pintava rebeliões em paredes esquecidas. Os convites, impressos em papel pergaminho com selos de cera representando uvas entrelaçadas, circularam pelos salões do Rossio e pelas adegas do Porto, sussurrando escândalos e admirações. Casamento imediato. Em 2 semanas. Isso é loucura ou genialidade, cochichavam as senhoras em vestidos de chifone nos chás da tarde no Hotel Ritz. Sofia, a prima de João, ria alto em seu apartamento em Belém, organizando a marcha surpresa do orgulho que precederia a cerimônia. É o nosso fado que é, amor que explode como fogos em Óbidos. João e Pedro, no entanto, sentiam o peso da urgência. As ameaças contra Pedro escalavam, o mural seu no cais do Sodré fora pichado com insultos homofóbicos, e um envelope com fotos deles juntos chegara ao estúdio de Pedro, acompanhado de uma nota: o império cai se ele subir. Pedro, com mãos manchadas de tinta azul, a cor do Tejo em dias de calmaria, confidenciou a João durante um passeio pelo Jardim da Estrela, onde crianças brincavam alheias às tormentas adultas. Eu não quero te arrastar para isso. Talvez devêssemos fugir para as ilhas dos Açores, pintar o céu e esquecer o mundo. João parou sob uma araucária centenária, pegando as mãos de Pedro, calejadas pelo pincel. Fugir seria vencer para eles. Vamos casar, amor. Não por espetáculo, mas para mostrar que nosso amor é inquebrável como as falésias da costa vicentina. Manuel, redimido mas atormentado, mergulhava em investigações. Seu detetive, um ex-policial de Faro chamado Vasco, rastreava as ameaças até um consórcio rival, a família Santos, donos de vinhedos no Alentejo, que cobiçavam a fusão com os Ferreira para dominar o mercado europeu. Eles usam o preconceito como arma, explicou Vasco em uma reunião na adega familiar em Santarém, onde barris de carvalho exalavam aromas de baunilha e especiarias. Manuela sentiu, o rosto endurecido como o granito de um castelo medieval. Então usaremos o amor como escudo. O casamento será televisionado, com convidados de peso, ativistas, artistas, até o presidente da Ilha de Portugal.
Ele pausou, olhando para João, que entrava na adega com Pedro ao lado. E eu serei o pai orgulhoso que deveria ter sido desde o início. Os preparativos viravam um turbilhão. Sofia coordenava o vestido, não, os trajes, smoking sob medida em linho branco, inspirados nos marinheiros de Tavira, com lapelas bordadas com padrões de azulejos que simbolizavam a união. Nada de véus ou buquês tradicionais, queremos arco-íris tecidos em fios de ouro, declarava ela, enquanto provavam as peças em uma alfaiataria no Baixo Chiado. Pedro, nervoso pela primeira vez, ajustava a gravata no espelho, vendo não um artista marginal, mas um parceiro digno. E se teu pai recuar? E se o mundo nos engolir? João, ao seu lado, beijou sua testa, um gesto leve como brisa do mar. Meu pai mudou. E o mundo? Vamos pintá-lo de novo, juntos. Enquanto isso, as sombras se adensavam. Uma noite, durante um ensaio de dança no salão de baile do palácio, valsas modernas misturadas a ritmos de morna dos Açores, para celebrar as raízes mistas de Pedro, filho de imigrantes cabo-verdianos, um estrondo ecoou. Vidros se estilhaçaram na entrada, e uma pedra com uma mensagem pintada em vermelho: pecadores não herdam impérios. A polícia veio, luzes piscando como estrelas caídas na rua empedrada, mas Manuel, em vez de medo, sentiu fúria justa. Isso acaba agora, rugiu ele, convocando uma coletiva de imprensa no dia seguinte, no terraço do Hotel Bairro Alto, com vista para o Castelo de São Jorge. A coletiva foi um espetáculo, repórteres da RTP e do público lotavam o espaço, microfones como lanças apontadas. Manuel, flanqueado por João e Pedro de mãos dadas, falou com voz firme: meu filho ama, e eu apoio. As ameaças contra eles são contra tudo que Portugal representa hoje: liberdade, diversidade, amor sem fronteiras. A multidão aplaudiu, flashes explodindo como salvas de ano novo, mas nos bastidores, Vasco sussurrou: os santos estão furiosos. Eles planejam algo grande para o dia do casamento. João, ouvindo, apertou a mão de Pedro. Então que venha. Nosso amor é a maior surpresa. Dias se passaram em um borrão de provas de bolo, camadas de massa folhada com recheio de doce de ovos e frutas do Algarve, flores de laranjeira colhidas em Sevilha mas arranjadas por floristas lisboetas, e ensaios devotos que faziam Sofia chorar rios. Pedro escreveu os seus em um caderno gasto, palavras como pinceladas: você me ensinou que o amor não é posse, mas partilha, como dividir um pastel de Belém na chuva. João respondeu com promessas de futuro: juntos, transformaremos vinhas em jardins para todos, onde ninguém se esconde. Manuel, assistindo, sentia o peito apertar de orgulho misturado a arrependimento. Ele presenteou Pedro com uma chave simbólica da adega principal: bem-vindo à família, filho. Mas o conflito interno de Manuel borbulhava. Em uma visita solitária ao túmulo de Ana em um cemitério em Mafra, sob ciprestes que sussurravam ventos do norte, ele desabafou: perdoa-me, amor. Eu falhei com o nosso menino, mas agora o salvo. Uma carta anônima chegou naquela tarde, de um antigo amante de Raul: seu filho segue o mesmo caminho corajoso. Não o prenda. Manuel, abalado, confrontou seus demónios, queimando velhas fotos em uma fogueira na chaminé, cinzas voando como libélulas para o céu noturno. A véspera do casamento amanheceu com sol radiante, mas uma nuvem pairava. Pedro recebeu uma chamada de sua mãe em Mindelo, Cabo Verde, via satélite instável. Filho, ouvi nas notícias. Eles te aceitam. Não volte quebrado. Pedro, voz embargada, prometeu: mamã, eles nos abraçam. É amor de verdade. Desligando, ele correu para os braços de João no Mirador da Graça, onde a cidade se estendia como um tapete de luz. Estamos prontos? Perguntou. João assentiu, beijando-o suavemente. Mais que nunca. Naquela noite, o jantar de ensaio no restaurante Time Out Market, com pratos de bacalhau à brasa e vinhos do Dão, reuniu amigos e família. Sofia brindou: pelo amor que derruba muralhas. Risos ecoaram, mas Manuel viu um homem suspeito no canto, olhos frios como o Atlântico em inverno. Vasco, vigie, murmurou. O detetive assentiu, sabendo que a descoberta da câmara fora apenas o começo, o verdadeiro teste viria ao altar. O dia do casamento irrompeu como uma sinfonia de sinos das igrejas de Alfama, o ar carregado de jasmim e expectativa. O local escolhido era o Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, um testemunho de glória portuguesa onde monges outrora rezavam por mares navegados. Agora, bandeiras arco-íris tremulavam ao lado das gárgulas de pedra, e um coral de vozes que cantava hinos adaptados de fado, misturando lamentos com alegrias. João, no quarto adjacente à sacristia, ajustava o smoking com mãos trêmulas, o coração batendo como tambores de uma procissão em Évora. E se tudo desabar, confidenciou a Sofia, que ajeitava sua gravata com eficiência maternal. Ela sorriu, olhos brilhando. Então reconstruímos, como sempre fizemos.
você e Pedro são o futuro, não o passado. Pedro, do outro lado do claustro, sentia o mesmo turbilhão. Vestido por um estilista de Porto que incorporara padrões africanos em sua lapela, tecidos wax de suas raízes cabo-verdianas, ele olhava para o Tejo pela janela ogival, ondas dançando como convites ao infinito. Mamã diria que isso é loucura de branco rico, riu ele para si, mas o riso escondeu o medo de ser o intruso, o artista pobre em um palácio de ouro. Um toque no ombro, Manuel, surpreendentemente, com uma caixa de veludo. Para você, Pedro. Um relógio de bolso do meu avô, que navegou para o Brasil, marca o tempo do nosso amor. Pedro, olhos úmidos, aceitou, sentindo o tic-tac como um coração compartilhado. A marcha do orgulho precedeu a cerimônia, uma procissão vibrante da Praça do Comércio ao mosteiro, com drag queens em plumas de pavão e ativistas carregando cartazes, amor sem fronteiras. João e Pedro caminhavam no centro, mãos unidas, a multidão aplaudindo, mas olhares hostis pontuavam a festa. Um grupo de conservadores, financiados pelos santos, murmurava preces antigas contra a decadência. Vasco, infiltrado na multidão com um fone de ouvido, sussurrava atualizações. Eles têm um plano. Algo com fumaça no altar. Manuel, na limusine blindada, apertava o volante. Protejam-nos. Isso é pela Ana também. Dentro do mosteiro, o ar era fresco de incenso e pedra úmida, vitrais filtrando luz multicolorida como um prisma de emoções. O oficiante, um padre progressista de Braga que abençoava uniões quer, iniciou com palavras que ecoaram pelos arcos góticos. No amor, encontramos a verdadeira herança portuguesa, coragem para amar além dos mapas. João subiu ao altar primeiro, o chão de mármore frio sob seus sapatos polidos, e quando Pedro apareceu na nave, o mundo parou. Ele caminhava com graça de dançarino de morna, sorriso iluminando o nave como o sol de verão em Lagos. Os votos foram um rio de emoção. João, voz firme apesar das lágrimas. Pedro, você pintou cores na minha vida cinzenta, me mostrou que o amor é rebelião gentil. Prometo-te carregar como o Tejo carrega o sal do mar. Pedro, olhos fixos nós dele. João, você me deu raízes em solo estrangeiro, transformou meu pincel em ponte. Juntos, criaremos um mundo onde ninguém se esconde nas sombras. O beijo selou tudo, aplausos explodindo como fogos sobre o rio, câmaras da SIC Notícias capturando o momento para a nação. Mas o clímax veio como um sussurro mortal. Enquanto assinavam o registro em uma saleta lateral, decorada com tapeçarias de tapeçaria de arraiolos, uma fumaça acre invadiu o ar. Fogo! Gritou alguém, pânico se espalhando como pólvora. Era um dispositivo incendiário, escondido em um bulo de flores, obra dos sabotadores dos santos. Convidados tossiam, correndo para as saídas, mas João e Pedro, de mãos dadas, ajudaram uma idosa ativista a evacuar, o calor lambendo suas costas. Manuel, guiado por Vasco, arrombou uma porta lateral, puxando-os para o claustro. Corram para o carro, ordenou, enquanto bombeiros de Belém chegavam, sirenes uivando como lobos na serra. No caos, Pedro tropeçou, torcendo o tornozelo em uma escada irregular, e João o carregou nos braços, evocando imagens de heróis de Camões carregando amores proibidos. Fora, na praça, a multidão se reagrupava, o fogo contido mas o cheiro de fumaça pairando como acusação. Manuel confrontou os repórteres. Isso não é acidente. É ódio, e nós o derrotaremos com mais amor. A polícia prendeu 2 homens no local, ligações diretas aos santos, e o escândalo explodiu nas manchetes, sabotagem no casamento Quer dos Ferreiras, amor sob ataque. Na suíte presidencial do Hotel Pestana em Belém, para onde fugiram, João e Pedro, exaustos mas vivos, riram entre lágrimas, o tornozelo de Pedro enfaixado. Casamos no inferno e saímos inteiros, brincou Pedro. João, traçando linhas em sua palma, e agora, o paraíso começa. Manuel entrou, rosto sujo de fuligem, carregando champanhe gelado. Vocês são Ferreiras agora, os dois. E eu? Aprendi que o verdadeiro império é o coração. Eles brindaram, o som de copos e quando como promessas, mas sombras restantes pairavam, os santos juravam vingança, e um segredo de Pedro, uma doença crónica herdada da mãe, ameaçava testar o novo laço. Sofia, organizando a recepção improvisada em um barco no Tejo, dançava com ativistas, transformando tragédia em triunfo. Vejam, Portugal, o amor vence fogos, gritava ela, enquanto estrelas surgiam no céu. Mas para João, o maior conflito era interno, perdoar o pai completamente, ou temer que o passado voltasse como maré alta. Conversas noturnas no convés, com o barco balançando suavemente, teciam curas, Manuel compartilhava histórias de Raul, Pedro falava de noites solitárias em Cabo Verde, João admitia medos de paternidade sem modelo. Seremos pais de Vinhas e Moraes, sonhavam eles. A lua cheia iluminava o rio quando uma ligação veio. O Presidente da República enviava parabéns e apoio legal contra os sabotadores.
O casamento, longe de destruído, virava símbolo nacional, marchas espontâneas em Porto e Faro quando solidariedade. Mas Pedro, sentindo uma fraqueza súbita, os primeiros sintomas de sua anemia falciforme, escondeu de João, temendo roubar a lua de mel. Não agora, pensou, abraçando o marido sob as estrelas. A lua de mel nos Açores era um bálsamo para almas chamuscadas, ilhas vulcânicas onde o oceano rugia como um amante possessivo. Eles se instalaram em uma vila em São Miguel, cercada por hortênsias azuis que tremiam ao vento atlântico, o ar puro lavando as cinzas do casamento. João, pela primeira vez sem o peso do palácio, acordava com o sol nascendo sobre a lagoa das Sete Cidades, duas águas azul e verde se unindo como seus corações. Aqui, somos só nós, murmurava ele, traçando mapas invisíveis no peito de Pedro com os dedos. Pedro, apesar da dor surda no corpo, sorria, pintando esboços rápidos das falésias de Ribeira Grande, capturando a essência selvagem do amor. Mas o idílio rachava sutilmente. Pedro, pálido sob o sol forte, atribuía a fadiga da viagem, escondendo as pílulas de ferro no necessaire. Não quero preocupá-lo logo agora, justificava para si, enquanto João planejava piqueniques em plantações de chá de Gorriana, onde folhas verdes sussurravam segredos de fertilidade. Uma tarde, durante uma caminhada na cratera vulcânica, Pedro desmaiou brevemente, caindo entre samambaias úmidas. João, pânico subindo como lava, o carregou de volta à vila, chamando um médico local de Ponta Delgada. Anemia falciforme, diagnosticou o doutor, um homem de barba grisalha e sotaque açoriano macio. Hereditária, precisa de cuidado constante. João, sentado ao lado da cama onde Pedro descansava, sentiu o mundo tremer como um terremoto submarino. Por que não me disse? Somos um agora. Pedro, olhos evasivos para o teto de vigas de basalto, confessou, medo de ser fardo. Minha mãe morreu disso, em Mindelo, sozinha porque meu pai fugiu para Lisboa prometendo mundos e trazendo só cartas vazias. Lágrimas escorreram, misturando-se ao suor da febre baixa. João, coração partido mas resoluto, beijou sua mão. Você é minha força, não fardo. Vamos enfrentar isso juntos, como o fogo no mosteiro. Eles choraram, riram de memórias tolas, a primeira briga por causa de um pastel queimado, sendo laços mais fortes na fragilidade. Notícias do continente chegavam via iPad, os santos eram processados, seus vinhedos congelados por lavagem de dinheiro misturada a financiamento de grupos extremistas. Manuel, em uma entrevista à Visão, declarava: meu genro me ensinou que vulnerabilidade é poder. Ele voava para os Açores no dia seguinte, helicóptero cortando nuvens como uma foice. Chegando à vila, encontrou João e Pedro na varanda, olhando o horizonte onde o mar encontrava o céu. Eu trouxe reforços, disse, apresentando uma equipe médica de Lisboa, especialistas em doenças raras. E um presente, terra no Douro para uma galeria ecológica, onde Pedro pintará e João plantará uvas orgânicas. Pedro, tocado, abraçou o sogro pela primeira vez, sentindo não pena, mas aceitação genuína. Obrigado por ver além das tintas. Manuel, voz embargada, eu via só o império antes. Agora, vejo família. Juntos, passearam pelas termas de Furnas, águas quentes borbulhando como esperanças renovadas, cozinhando cozido no vapor da terra. Conversas fluíram, Manuel revelou mais sobre Raul, como eles se encontravam em praias escondidas de Sagres, roubando beijos sob o luar de constelações náuticas. Eu enterrei isso por medo do escândalo. Não cometa meu erro. Pedro, inspirado, esboçou moral mental, paisagens de amores perdidos e encontrados, para expor na nova galeria. De volta a Lisboa, a vida pós-casamento era uma dança de adaptações. João assumiu o conselho da Ferreira Wines com Pedro como consultor criativo, propondo rótulos com arte que explodiram nas exportações para a Europa. Mas conflitos surgiam, primos distantes, como o tio conservador de Viseu, boicotavam reuniões, murmurando sobre diluição do sangue. Sofia Média, organizando workshops de diversidade nas vinhas, onde funcionários, vindimadores de Gondomar, aprendiam sobre inclusão, transformando adegas em espaços de diálogo. Uma noite, durante uma gala beneficente no Coliseu dos Recreios, um confronto explodiu. O patriarca dos santos, um homem encurvado como parreiras velhas, aproximou-se de Manuel. Você destruiu nossa aliança por um capricho sodomita. Manuel, olhos flamejantes, rebateu: capricho. É legado. Meu filho e genro constroem o que você destrói com ódio. A discussão escalou, copos derrubados, seguranças intervindo, mas Pedro, de braço com João, interveio calmamente: Senhor Santos, venha à nossa galeria. Veja como o amor pinta futuros, não guerras. O velho, desarmado pela gentileza, pausou, um vislumbre de dúvida em olhos turvos. Enquanto isso, a saúde de Pedro virava o eixo do drama.
Crises vinham em ondas, hospitalizações no Hospital de Santa Maria, onde João velava noites inteiras, lendo Camões em voz alta para afastar a dor. Amor é fogo que arde sem se ver, recitava, e Pedro sorria fraco, então queime, mas aqueça. Manuel, culpado por instigar o stress inicial com a Câmara, financiava pesquisas, voando especialistas de Madrid. Uma descoberta, um tratamento experimental em Coimbra, testado em clínicas de Faro, prometia alívio. Vamos para lá, decidiu João, e a viagem pelo interior, parando em conventos de Tomás, onde lendas de freiras apaixonadas ecoavam, virou jornada de cura. Em Coimbra, sob as torres da universidade, Pedro iniciou o tratamento, injeções que doíam como agulhas de azulejos quebrados, mas traziam cor ao rosto. João, ao seu lado, confrontava seus próprios demônios. Um e-mail anónimo sugeria que ele, como herdeiro gay, seria contestado no tribunal por acionistas. E se perdermos tudo? Perguntou a Pedro em um quarto de hotel com vista para o Mondego. Pedro, mais forte agora, riu, perdemos sombras. Ganhamos luz. Eles fizeram amor com olhos, toques suaves, promessas sussurradas, fortalecendo o vínculo. Sofia, visitando, trouxe notícias. A galeria abria em um mês, com exposições de artistas LGBTQ+, de todo o mundo lusófono. Vocês inspiram uma revolução quieta. Mas um twist veio, um primo perdido, filho legítimo de Manuel, surgiu reivindicando herança, usando o casamento como munição para escândalo. Ele é instável, avisou Vasco. O confronto familiar em Évora, nas vinhas antigas, testaria lealdades. As vinhas de Évora estendiam-se como veias verdes sob o sol implacável do Alentejo, uvas maduras pendendo como joias de um colar antigo. A família se reunia na casa senhorial dos Ferreira, uma quinta do século XVII com pátios de azulejos e fontes murmurantes, para o confronto com o primo Rodrigo, um homem de 30 anos com olhos famintos e cicatrizes de uma vida nomade. Ele chegara de Angola, terra de sua mãe esquecida, com documentos amarelados provando paternidade, um caso fugaz de Manuel nos anos 80, durante negociações de diamantes em Luanda. Eu mereço minha parte, declarou Rodrigo na sala de jantar, voz rouca como o vento do deserto. Não por um bastardo que casa com um pintor exótico. A tensão cortava o ar como foices na colheita. Manuel, à cabeceira da mesa de carvalho, apertava os punhos sob o guardanapo bordado. Você é família, Rodrigo. Mas ódio não compra vinhas. João, ao lado de Pedro, sentia o estômago revirar. O primo era um espelho distorcido de seu próprio medo, rejeitado, buscando validação no veneno. Pedro, recuperando-se do tratamento, falou primeiro, voz calma como um mural sereno. Eu vim de terras distantes também, Rodrigo. O Alentejo ensina que raízes se entrelaçam, não competem. Junte-se a nós, pinte sua história na galeria. O convite era genuíno, e quando as lições de Cabo Verde, onde disputas se resolviam com música e maracujá. Rodrigo riu amargo, revelando uma tatuagem desbotada de uma âncora partida, símbolo de seu pai ausente. Vocês, Ferreiras, fingem progresso. Eu vi o que o teu pai fez em África, terras roubadas, promessas vazias. A acusação atingiu Manuel como um soco, desenterrando fantasmas coloniais. Ele se levantou, voz trêmula, eu errei, sim. Mas mudei. Venha trabalhar nas vinhas sustentáveis, prove seu valor não com papéis, mas com suor. Sofia, sempre a ponte, propôs mediação, um teste de 3 meses. Se Rodrigo contribuir, ganha ações. Se não, adeus. O primo hesitou, olhos encontrando os de Pedro, vendo não pena, mas empatia. Talvez, murmurou, o primeiro broto de paz. Enquanto isso, a galeria Arco-Íris do Tejo abria em Lisboa, no antigo armazém do Lisboa Factory, transformado em um labirinto de luz e cor. A noite de inauguração era um carnaval, murais de Pedro dominando paredes, esculturas de artistas moçambicanos dançando com peças de cerâmica de Estremoz, vinhos Ferreira fluindo como rios de rubi. Celebridades de cantores de fado lésbicos a escritores trans de Faro, lutavam o espaço, mas o brilho veio de um convidado surpresa, o rei emérito de Espanha, um aliado discreto dos direitos LGBTQ+, brindando, Portugal lidera com coração. João, discursando ao microfone, dedicou a Pedro, esta é sua visão, nosso futuro. Mas o sucesso atraía inveja. Uma crítica anônima no jornal de notícias acusava a galeria de propaganda financiada por escândalos, e quando vozes dos santos remanescentes. Pedro, lendo no estúdio, sentiu o velho cansaço voltar, mas João ergueu, ignorem. Nossa arte fala mais alto. Eles contra-atacaram com uma exposição pop-up em Porto, convidando Rodrigo para expor fotos de suas viagens africanas, imagens cruas de mercados de Luanda misturadas a vinhas alentejanas, simbolizando hibridez. O primo aceitou, e nas noites de montagem, conversas fluíam. Eu odiava o nome Ferreira, admitiu Rodrigo.
Agora, vejo que é ponte, não prisão. O desenvolvimento de Pedro progredia, o tratamento em Coimbra estabilizava suas crises, permitindo viagens a Sagres, onde surfavam ondas como metáforas de superação. Você me salva diariamente, dizia João, salgado pelo mar. Mas um conflito maior emergia. Manuel, diagnosticado com estresse crónico após o escândalo, colapsava em uma reunião do conselho. Hospitalizado no Curri Cabral, ele convocou os filhos, João, Pedro e agora Rodrigo, ao leito. Eu fui o vilão da minha própria história, confessou, tubos intravenosos como correntes. Prometam, unam o império com compaixão. Lágrimas uniram gerações, Rodrigo jurando lealdade, por Angola e por aqui. Recuperando-se em uma clínica termal em Caldas da Rainha, Manuel planejava o futuro, uma fundação para a saúde Kier, inspirada em Pedro, financiando clínicas em Faro e Braga. Sofia liderava, transformando ativismo em ação. Mas um twist pessoal testava João, uma ex-namorada de juventude, Mariana, de uma família de banqueiros do Porto, reaparecia, alegando gravidez falsa para forçar casamento tradicional. Você deve ao seu nome, pressionava ela em um café no Ribeira. João, com Pedro ao lado via videochamada, recusou, meu nome é amor, não mentira. O escândalo vazou, mas a família fechou fileiras, Manuel publicando uma carta aberta, meu filho escolheu verdade. Pedro, fortalecido, propôs uma viagem de cura, a Cabo Verde, para visitar a sepultura da mãe. No avião, mãos entrelaçadas sobre o Atlântico, eles sonhavam com a adoção, crianças como nós, órfãs de aceitação, dizia Pedro. Em Mindelo, sob palmeiras balançantes, rituais de morna curavam feridas antigas, danças ao luar selando promessas. De volta, Rodrigo surpreendia, uma foto premiada na galeria, capturando Manuel e João nas vinhas, título Raízes Reforjadas. O ano terminava com uma ceia de Natal no palácio, mesa farta de bacalhau e rabanadas, mas o verdadeiro banquete era emocional, tosto por superações, Rodrigo contando histórias africanas, Sofia cantando fado Kier. Manuel, saúde restaurada, ergueu o copo, da câmara à coroa, aprendemos que o amor é o maior legado. Mas um envelope selado chegou à meia-noite, uma oferta de paz dos santos, propondo aliança verdadeira. Aceitar ou recusar? O conflito final pairava. O ano novo amanheceu com fogos sobre o Tejo, explosões de cor que pareciam celebrar não só o calendário, mas a resiliência dos Ferreiras. A oferta dos santos chegara como uma trégua inesperada, uma fusão de vinhedos, com cláusulas de diversidade, bolsas para artistas Kier, fazendas sustentáveis no Alentejo compartilhadas. Eles quebraram, comentou Vasco em uma reunião na biblioteca do palácio, papéis espalhados como folhas de outono. Manuel, revigorado pelas termas, ponderava, é armadilha ou redenção? João e Pedro, sentados no sofá de veludo, debatiam, se unirmos forças, mudamos o jogo inteiro, dizia João. Pedro, com saúde estável, pincel na mão esboçando logo aos híbridos, arte e vinho, ódio virando harmonia. Rodrigo, agora integrado, votou a favor, eu vim do conflito, sei quando a paz é real. Sofia, cética, investigou, eles perderam processos, mas o patriarca tem um neto ativista, escondido. Uma visita a Évora selou, o jovem neto dos santos, Tomás, de 22 anos, confessou em uma adega, meu avô errou, mas eu luto pelo mesmo que vocês. A fusão assinada em uma cerimônia no Parlamento, com o primeiro-ministro testemunhando, virou manchete, Impérios Unidos pelo Arco-Íris. A vida florescia. Pedro lançava uma linha de tintas ecológicas, inspirada nas uvas, financiada pela Fundação, crises de saúde rareavam, permitindo viagens a Timor-Leste, onde Moraes celebravam laços lusófonos Kier. João, pai adotivo em potencial, visitava orfanatos em Setúbal, sonhando com uma família multicolorida. Manuel, avô honorário, doava para causas, sua biografia, de sombras à luz, tornando-se best-seller, inspirando pais em todo Portugal. Mas o maior clímax era interno, uma noite de tempestade em Sintra, onde raios iluminavam o Palácio da Pena como um conto de fadas Kier. João e Pedro, na cama de hotel com vista para o mar, confrontavam medos residuais. E se a câmara do teu pai fosse o começo de tudo, brincou Pedro. João, sério, foi. Nos forçou a brilhar. Eles riram, amando-se na vulnerabilidade, o trovão aplaudindo. Anos depois, na galeria expandida, uma exposição retrospectiva contava a jornada, da câmara escondida à fusão épica, fotos de casamento chamuscado ao lado de Moraes de Rodrigo. Sofia, agora diretora, abria, aqui, entendimentos se dissolvem como névoa matinal. Manuel, grisalho mas radiante, discursava, meu erro levou a esse milagre. João e Pedro, de mãos dadas, assistiam, Pedro sussurrando, casamento imediato, vida eterna. O sol se punha sobre Lisboa, tingindo o Tejo de ouro,
e no mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara, eles renovavam votos silenciosos. O amor, gay-cn e profundo, vencera preconceitos, fogos e segredos, sendo um tapete de azulejos iridescentes para gerações. Portugal, terra de fados e descobertas, cantava sua história, de vigilância à vitória, de um quarto escuro a um mundo iluminado.